Tem mais um destaque para você da reportagem de André Fazano, que ontem, durante o Jornal das 5, o assunto foi turismo. Aliás, essa retomada, né, com segurança, a gente vê tantos protocolos, praias, hotéis, pousadas, todo mundo tentando se reorganizar, porque foi um setor que, infelizmente, né, foi muito impactado pela crise do coronavírus, né? E a gente vê algumas empresas aí já tentando conseguir fazer pacotes, né? Receber antes, fazer aquela compra antecipada para se manter, para não demitir funcionário. Compra agora para usar depois, pra usar, né? O ano que vem, final do ano, e a esperança grande na vacina aí, né? Que saia ainda este ano. Mas a gente vê, inclusive, as empresas aqui de Sorocaba, bastante postagem nos últimos dias na internet a respeito disso. É uma forma, né, de tentar sobreviver também nessa pandemia. E o que se percebe fora do Brasil, o turismo na Europa, países da Europa principalmente, já há uma organização e esse turismo está voltando gradativamente. Pontos turísticos da Europa, o turista vai voltando aos poucos e já girando essa economia, que é algo extremamente importante. A gente fala também dessa questão no Brasil. De que maneira o setor de turismo vem analisando isso? Vamos ouvir aqui, a gente separou um trecho dessa entrevista, o trabalho do André Fazano. O assunto agora é com relação ao turismo. Como fica o turismo nesse período de pandemia do novo coronavírus? Para abordar sobre esse assunto, nosso contato via internet neste momento é com o sócio do grupo Embarque Agora, Fernando Meirelles. Fernando, período bem complicado para o turismo, né? Até com essas restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus. Eu pergunto a você, como está o atual cenário e os principais desafios que vocês têm enfrentado ultimamente, né, Fernando? É bem isso, André. A gente já tem aí quase 4 meses desde o início da pandemia e passamos por diversas situações. O turismo ele depende exclusivamente da mobilidade humana, né? Então, se as pessoas não conseguem ou não podem se locomover e viajar, realmente a atividade fica muito comprometida. Mas a gente tem que se reinventar e acima de tudo, tentar ajudar os nossos clientes a remarcar suas viagens, a orientá-los o que está abrindo, quais as fronteiras que já podem nos receber. E a gente tem feito esse trabalho e estamos aí tendo bastante êxito no entendimento também dos clientes, né? Isso é muito importante. E existe já uma movimentação maior, mesmo com esse período de pandemia, pessoas já procurando alguns destinos, mesmo nesse momento em que vivemos aqui no Brasil, Fernando? Sim, André. Na verdade, desde que isso começou, né, em meados de março, a gente vem trabalhando fortemente na remarcação dos destinos e das viagens. Então a gente, na verdade, nunca parou de trabalhar. Eu acho que o turismo é um dos poucos segmentos em que a gente vende a futuro. Então hoje a gente procede remarcações para 2021, para o Réveillon. Então a gente está tendo sim um interesse maior das pessoas em fazer, né, as remarcações, não para já, mas assim num futuro próximo. Então a cada semana, a cada decisão política, as coisas se movimentam para um lado ou para outro, né? A gente ainda fica muito dependente aí das diretrizes, sempre seguindo as orientações do Ministério da Saúde e dos governos para poder direcionar os nossos clientes. Mas já existe sim uma melhora no ânimo e na procura por viagens, André. Bacana. E tem algum destino que está sendo mais procurado pelo que vocês estão identificando? Vocês do Grupo Embarque Agora conseguem já traçar, já definir esse destino mais procurado hoje? Olha, André, aqui na nossa empresa nós trabalhamos tanto com o turismo de lazer, né, quanto o turismo corporativo. No turismo corporativo a gente atende mais o mercado nacional mesmo, e aí algumas empresas não podem, em função do seu ramo de atividade, não podem adiar demais as viagens. Então algumas viagens têm acontecido, tá, dentro do Brasil. E no lazer, nas viagens de férias, de passeio, a gente sente realmente uma procura maior para o turismo nacional. Sobretudo aquele turismo em que a pessoa pode ir de carro, numa distância de até aí 200 quilômetros, em que ainda não tem que pegar avião, frequentar aeroporto, evitando um pouco essa aglomeração. E também não existe hoje muitas possibilidades de oferta de voo e de hotéis abertos, né? As coisas vêm abrindo de forma gradativa. A gente imagina que ainda esse ano a tendência seja viagens dentro do Brasil, André.
Perfeito. Agora, Fernando, acho que um dos pontos que mais pegou todo mundo de surpresa em relação a essa questão do turismo foi quando chegou a pandemia aqui ao nosso país e tivemos fronteiras fechadas, países da Europa principalmente com sérios problemas em relação à Covid-19, o número de casos estourando no momento, né? E vocês tiveram que remarcar viagens, cancelamentos. Como que vocês lidaram com isso? E como tem lidado também, afinal de contas, muita gente planeja essas viagens, principalmente viagens internacionais, com uma certa antecedência. Como foi esse trabalho, se realmente foi uma dor de cabeça para vocês do turismo, da área do turismo, né? Pois é, André, não foi fácil não. Pegou todo mundo de surpresa, né? A gente viu a pandemia começando lá na Europa e não imaginava que chegaria aqui tão rápido, de uma forma tão intensa. Então a gente teve que usar aí, né, no bom sentido da palavra, todo o nosso relacionamento com os fornecedores, e na grande maioria dos casos a gente conseguiu remarcar as viagens. Diria para você que 90% dos casos houve remarcação, e em 10% dos casos a gente emitiu cartas de crédito para que as pessoas pudessem viajar num outro momento. Mas realmente foi algo que nos pegou de surpresa, porque não existia a possibilidade de ir aos países, né? Como ainda hoje existem fronteiras fechadas, na maioria deles, então a gente tem que adiar, renegociar todos os nossos contratos aí com fornecedores, mas graças a Deus está dando tudo certo, André. A gente tem conseguido a colaboração da indústria do turismo, tanto das companhias aéreas, quanto da parte hoteleira, quanto também dos próprios passageiros, né? Porque agora você imagina que nós teremos aí um segundo semestre praticamente para reacomodar passageiros de um ano todo. Então todo esse trabalho de logística, e os hotéis estão buscando aí os seus selos de qualidade, na parte sanitária, o número de hóspedes vai ser mais restrito, então a gente tem que ter um trabalho de logística em parceria com esses fornecedores muito estudado, muito estratégico, para não colocar ninguém em risco nessas próximas viagens, né? E acho que essa junção de todos que compõem esse mercado do turismo, né, é muito importante, afinal de contas, um depende do outro. Então, você abrir mão muitas vezes dessas situações como da pandemia do novo coronavírus, acho que foi fundamental para que todo mundo pudesse sobreviver e não evitasse até que empresas pudessem fechar em virtude dessa pandemia, né? Acho que essa colaboração mútua, sem dúvida alguma, é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse momento a indústria toda se ajudou e não poderia ser diferente. Então você imagina hotéis que já estavam pagos, clientes que eventualmente tinham pago de uma forma parcelada, a alteração cambial, quer dizer, como você disse, é uma cadeia muito grande e que envolve fornecedores diferentes, situações diferentes. Então houve realmente uma mobilização do turismo em que as empresas se ajudaram para que todo mundo pudesse sobreviver. E agora a gente vê uma retomada, a gente já vê aí uma vontade realmente das pessoas de viajar. Obviamente a gente segue todos os protocolos e toda a cadeia do turismo está muito atenta a isso, mas a gente já sente uma retomada, André. Eu acho que a partir do mês de agosto e setembro a gente já vai ter bastante lugares e fronteiras abertos, para que as pessoas possam, com segurança, retomar suas viagens e tirar o atraso aí do tempo perdido. E aproveitando e falando dos impactos também da pandemia no turismo, a questão da aviação, a rede hoteleira, teve registro de demissões? Como que vocês têm acompanhado também essa situação das empresas ligadas ao turismo? Se houve a necessidade também de grandes demissões, enfim, como é que você analisa esse momento também, hein, Fernando? Olha, foi bem complicado, né? Se a gente pensar que no Brasil quase 4% do PIB é o turismo que arrecada, né? E tem países como Espanha e França em que esse número chega a quase 13%, e a indústria praticamente operando a zero em 3 meses, as demissões são inevitáveis, né? Então grandes grupos hoteleiros infelizmente tiveram que cortar custos. No Brasil a gente também viu as companhias aéreas correndo para pedir auxílio do governo, então todo mundo sofreu o impacto, né? Não tenha dúvida em que as empresas que tinham uma saúde financeira boa saíram na frente e estão conseguindo se manter,
Mas a grande maioria delas, André, não tem caixa suficiente para sobreviver aí por tanto tempo com os aviões, por exemplo, parados ou com os hotéis fechados. Então a gente sente que houve realmente uma ajuda, tanto governamental quanto dos próprios parceiros de trade, para que os grandes nomes e as empresas sérias estivessem vivas até hoje, e aí estão, e assim como nós, com o pé no chão, sempre oferecendo viagem quando possível e quando autorizado por quem é competente a fazê-lo. Então realmente sofremos muito, mas estamos aí e vamos conseguir sair dessa situação. Já passamos por muitas, viu, André? Essa realmente é complicada. Essa chama mais atenção, mas o que a gente vê aqui em Sorocaba, pelo menos, né, Fernando? A gente vê alguns hotéis da cidade já retomando atendimento com todos os protocolos sanitários sendo adotados. Você diz também que já começa a acontecer um reaquecimento do mercado e que as expectativas para agosto são positivas. Aí eu pergunto, como está sendo feito também esse atendimento? De que forma vocês estão atendendo o público que está interessado em planejar sua viagem ou precisa viajar? É via internet, é presencial? Como é que está funcionando isso também, Fernando? Hoje a gente não pode, né, André, ainda abrir os nossos escritórios. Nós temos 2 unidades hoje aqui no estado de São Paulo, uma na cidade de Piedade e uma na cidade de Sorocaba, e pelas determinações municipais a gente não pode atender o público e nem estar no escritório. Então a gente montou estruturas home office, e tem sido uma tendência. Então a gente consegue fazer hoje reuniões e atendimentos virtuais ou por telefone. E hoje a gente consegue oferecer para os nossos passageiros, nossos clientes, através dos nossos fornecedores, lugares que estarão abertos. Tudo isso são previsões, né, André? Então hoje a gente envia para os nossos clientes ou através dos nossos portais, blogs, quais são as datas previstas de abertura de cada fronteira, as companhias aéreas, quais são as frequências. Já tem muita companhia aérea voando, tanto dentro do Brasil quanto fora, mas a gente consegue fazer esse atendimento virtual. E tem sim muita gente já viajando, André, tanto a trabalho quanto a lazer. Então a gente segue aí os protocolos, a gente vende os hotéis que estão homologados e que já levam o selo de qualidade do Ministério da Saúde e de alguns hospitais, para que a gente possa vender com segurança. A gente acredita que neste momento muito mais importante do que a venda por si só é vender destinos que a gente sabe que estão preocupados e estão adaptados para atender esses clientes. Tá certo, preservando a vida acima de tudo, né, Fernando? Para a gente entrar na reta final da nossa entrevista com o Fernando Meirelles, que é sócio do grupo Embarque Agora, falar um pouco da expectativa de vocês na área do turismo, dessa retomada pós-pandemia. Teremos um novo normal? Acredita que voltará com mais intensidade, até já que tem muita gente que quer viajar, ficou tanto tempo em casa de quarentena, que quer buscar outro destino justamente. Acreditam nessa retomada mais forte ou ainda algo mais gradativo, hein, Fernando? Olha, nós acreditamos que será algo gradativo, sem dúvida, mas a partir do momento em que tivermos uma vacina ou que tivermos a pandemia, digamos assim, controlada, a gente acredita que o movimento vai voltar com tudo, André. A expectativa é que 2021 sejam 2 anos em um só. Então, você imagina a quantidade de eventos que não houveram esse ano, a quantidade de congressos, viagens que estavam programadas e que foram reprogramadas para o ano que vem. Então, a gente acredita que 2021 vai ser um ano realmente com um movimento intenso nos aeroportos, hotéis cheios. Então, a gente acha que vai sim voltar a partir de agosto e setembro, mas ainda nesse turismo que a gente conversou no início da entrevista, ir de carro, de repente voar aqui dentro do Brasil. Quem estava com viagem marcada para fora do Brasil, a gente consegue remarcar a partir do momento que os aeroportos e as fronteiras estejam liberadas, mas a gente acredita sim numa retomada gradual, mas que ela vem com toda a força para o ano que vem, então as expectativas são aí as melhores possíveis. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/CruzeiroFM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.